Na atividade 4, nos diz o seguinte: a força de cada alienígena é dada pelo produto entre, pessoal, produto, resultado da multiplicação, ou seja, pela multiplicação entre seu poder de ataque e a experiência de seu treinador. Pedrinho e Daniel têm 18 e 41 pontos de experiência, respectivamente. Significa que o que vem primeiro é do primeiro nome, Pedrinho, referente a 18. Daniel, que é o segundo, é do segundo valor, 21 pontos. E sabendo que o poder de ataque dos alienígenas de Pedrinho e de Daniel é dado pela tabela ao lado, é correto afirmar que temos aqui 5 afirmações, pessoal. Que um alien tem a mesma força que o outro alien, que um alien tem mais força que o outro. E aí nós não vamos entrar nesse mérito agora. Por quê? Porque nós precisamos de informações para depois confirmar e ver qual está correta. Primeiro vamos focar nessa tabela. Essa tabela simboliza, separou aqui todos os aliens. E aí você compara o que está aqui na horizontal, que são os dois treinadores, o Pedrinho e o Daniel, e você compara na vertical, que é o nome dos aliens, e aí quando você pega esse primeiro alien Shu com o Pedrinho, você encontra aqui o poder de ataque do Pedrinho. Esse mesmo alienígena do Daniel tem um outro poder de ataque, e esse outro alienígena aqui, com o Pedrinho, tem um determinado poder de ataque, ele, confrontado com o Daniel, tem outro poder. E antes que nós possamos determinar qual é a afirmação correta, nós precisamos calcular esses poderes. E aí, para nós calcularmos esses poderes, eu vou considerar primeiro o alienígena, o Alien Shu, o Pedrinho, o valor que determina o poder de ataque, e o Daniel e o valor que determina o poder de ataque do alienígena do Daniel. Lembrando que a força é calculada através do produto, ou seja, do resultado da multiplicação entre o poder de ataque e a experiência. Então, o alien Shu do Pedrinho, esse alienígena do Pedrinho, ele é representado por essa fração mista, 1 inteiro e 4 terços. Então, quando nós temos uma fração mista multiplicado pelo valor de experiência, que é o 18. E como eu falo anteriormente, quando nós temos uma fração mista, significa que nós estamos somando a parte inteira com a parte fracionária. Repara que não há um parênteses aqui, pessoal. Se tivesse um parênteses antes ou um símbolo de multiplicação, eles estariam multiplicando, mas aqui não tem sinal. Então, a fração mista ela é representada dessa forma e simboliza uma adição. Quando nós somarmos essa fração, nós precisamos somar ela primeiro, porque senão você estaria somando multiplicando apenas uma parte. Então, eu posso reescrever esse 1 como 3 sobre 3. E aí teria o mesmo denominador. Por que eu posso fazer isso? Porque 1 é o mesmo que eu falar 3 dividido por 3 é 1. Se eu pego 3 partes de um total de 3, eu estou pegando a parte inteira. Eu estou pegando 1, que é esse inteiro. Então, aqui, quando eu tenho 3 sobre 3 mais 4 sobre 3, eu mantenho o denominador, que é 3, e somo os numeradores. 3 mais 4, 7. 7 terços vezes 18 sobre 1. Eu multiplico numerador com numerador, denominador com denominador. 7 vezes 18, 126. 3 vezes 1, 3. 126 dividido por 3, 42. Encontramos a força do alienígena referente ao Pedrinho, já calculando com a sua experiência. Já no alienígena, o mesmo alienígena, porém do Daniel, eu preciso lembrar que o valor que determina é essa expressão numérica vezes 21, que é a força de experiência do Daniel. E aí eu resolvo o que está entre parênteses primeiro, a prioridade, lembrando que o MMC entre dois números primos é a multiplicação, é o produto entre os dois. 3 é um primo, 5 também é. 3 vezes 5 determina um denominador comum. Porém, se vocês fossem calcular o MMC, vocês encontrariam a mesma coisa. O primeiro fator primo que divide um dos números é o 3. 3 por 3 é 1. Depois é o 5. 5 por 5 é 1. E aí encontraria aquilo que eu já tinha adiantado. MMC entre 5 e 3 é 15. E aí o próximo passo seria reescrever essa fração com denominador 15. Se eu tenho 3, do 3 para que eu chegue no 15, de forma assim que eu encontre uma fração equivalente, eu preciso multiplicar por um número.
Qual número que eu multiplico 3 para chegar no 15? Não é o 5? Se eu multipliquei embaixo por 5, eu preciso multiplicar em cima também. Então, 11 vezes 5 é 55, 3 vezes 5 é 15. Já na segunda fração, se eu multiplico 5 por 3, eu chego no 15. Se eu multipliquei o numerador, se eu multipliquei o denominador, eu tenho que multiplicar o numerador também. 11 vezes 3 é 33. E aí agora nós temos duas frações equivalentes, no caso. As duas primeiras eu posso fazer essa subtração. Mantém o denominador, que é 15, e subtrai 55 menos 33, 22. E aí sim, nós vamos ter uma multiplicação com 3 fatores em formato de fração, porque o 21, eu coloquei o numerador, o denominador 1 aqui, para que todos os 3 fiquem como fração. E aqui agora eu posso multiplicar 22 vezes 5 vezes 21, 15 vezes 2 vezes 1. Lembra de uma atividade que eu fiz falando que você pode utilizar uma estratégia diferente para chegar no resultado sem que seja preciso você fazer uma conta com valores muito altos. Então, olha só, somando, decompondo esses números, eu posso falar que o 22 é o mesmo que 2 vezes 11, e que o 21 é 3 vezes 7, e que o 15 é 3 vezes 5. Eu posso fazer isso, pessoal, porque depois, olha só, eu vou cancelar o 2 com 2, o 5 com 5, o 3 com 3, e o 7 ele vai se manter assim como 11, assim como 1. Então, 7 vezes 11, 77. O 77 sobre 1 é 77, e aí eu já encontrei a força do Alienshu do Pedrinho, 42, e do Alienshu do Daniel, 77. Já no segundo alienígena, o Zuba Alien, ele é determinado, o poder de ataque dele é determinado por essa soma, 3/6 mais 3/2. E o poder de ataque do Zuba Alien do Daniel é determinado por 1/2 mais 1/3 vezes 12/5. Então aqui, turma, novamente, mesmo processo, poder de ataque vezes experiência determina a força. Então a força do Zuba Alien de Pedrinho é o poder de ataque, que é essa adição de fração, vezes o 18, que é a experiência. Lembrando que aqui nosso denominador é diferente, então nós precisamos encontrar o denominador comum, que é 6, mas vamos aqui fazer o cálculo para vocês verem como que você chega até esse denominador comum. Lembrando que aqui é 6, pessoal, porque o 6 é um múltiplo de 2. Então, o 6 é múltiplo dele mesmo e é um múltiplo de 2. Então, aqui nós já saberíamos que é 6, mas fazendo pela decomposição, 6 dividido por 2 é 3, 2 dividido por 2 é 1. 3 dividido por 3 é 1, e o 1 já estava aqui. Então, temos dois fatores que compõem o nosso MMC, que é o 2 e o 3. Multiplicando esses fatores, 6. 2 vezes 3, 6. O MMC entre 2 e 6 é 6. A partir daí, eu reescrevo a segunda fração, porque a primeira ela já tinha a base 6. Então, se ela já tinha a base 6, ok. A segunda, a base não, pessoal? Denominador 6, então estava ok. A segunda tinha um denominador 2, e aí para reescrever com o denominador 2, o denominador 6, eu preciso de multiplicar esse 2 por um determinado número. E aí você pensa, por qual número que eu multiplico 2 para que ele resulte em 6? Não é pelo 3? 2 vezes 3 é 6, então o 3 eu também tenho que multiplicar. 3 vezes 3, 9. E aí sim eu posso fazer a adição, porque eu conservo o denominador e somo os numeradores. 13 mais 9, 22. E aí sim eu multiplico pelo 18 sobre 1. 22 vezes 18, 22 vezes 18 sobre 6 vezes 1. Antes de nós multiplicarmos e chegar num valor um pouco mais alto, é as dicas que eu estou dando nos vídeos para vocês simplificarem a conta. Se você não sentir confiança de simplificar, pode fazer a conta direto, multiplicar pelo valor 18 e depois dividir. Mas caso você já esteja fera aí nos cálculos e nas simplificações, pessoal, em uma fração, tudo que eu fizer embaixo, se eu fizer tudo que eu fizer no numerador, se eu fizer no denominador também, não vai impactar no resultado.
Então, nesse caso, é como se eu dividisse, né, em cima por 6 e embaixo por 6 também. O 18 por 6 é 3 e o 6 por 6 é 1, que eu nem preciso de colocar aqui, porque 1 vezes 1 é igual a 1. Então, isso simplifica muito a conta, porque agora basta multiplicar 22 por 3 e nós temos 66 sobre 1, que é o mesmo que 66. Já o Zuba-Allen do Daniel, o que acontece? Tem ali uma conta que representa o poder de ataque, por isso que eu coloquei um colchetes para que calculemos primeiro esse poder de ataque e depois que nós calcularmos o poder de ataque, nós multiplicamos, justamente para não afetar o nosso resultado final. Então vamos lá, denominadores diferentes, 3 e 2, o MMC é 6, mas vamos calcular aqui, porque são dois números primos, pessoal. Então, o 2 dividido por 2 é 1, 3 por 3 é 1. Lembra do que eu falei em outros vídeos. Toda vez que você tiver denominadores primos, né, que são números primos, o MMC é a multiplicação, é o produto entre os dois. Então, 2 vezes 3 é 6, e aí nós temos que o MMC entre 2 e 3 é 6, e aí sim eu reescrevo, né, essas frações considerando o denominador 6. Aqui eu coloquei o 21, porque é a experiência do Daniel. E lembrando, 2, para que eu chegue no 6, eu multiplico por 3. Então, 3, se eu multipliquei embaixo por 3, em cima também eu vou ter que multiplicar por 3, que vai ficar 3 sobre 6. E 1/3, 3, eu multipliquei por 2, para que nós tenhamos aqui o denominador 6. Então, em cima eu também vou multiplicar por 2. Agora fica tranquilo de somar, porque 3 mais 2 é 5 e o denominador nós mantemos ele, o 6, que é o denominador comum. Aí temos uma multiplicação entre o 12 sobre 5, que já estava dentro do colchetes, e o 21 sobre 1, que é o 21 que estava aqui. Por que eu tirei do colchetes já, pessoal? Porque a ordem dos fatores não altera o produto. Então, independente da ordem que eu multiplique esses números, ele não vai afetar o nosso resultado final. Então, aqui eu tenho que multiplicar todos os numeradores, todos os denominadores, e aqui nós vamos obter o seguinte: 5 vezes 12 vezes 21, 6 vezes 5 vezes 1. Vamos novamente usar de uma estratégia para diminuir, né, o nosso cálculo final ali, para reduzir o valor. Então, 5 em cima, 5 embaixo. Se eu dividisse 5 por 5 é 1. Então, é aquilo que nós chamamos de cancelar. Então, você cancela o 5 de baixo, cancela o 5 de cima, por esse motivo que eu acabei de falar. E aí vai restar o 12 vezes o 21, 6 vezes 1 é 6. E aí fica mais tranquilo, porque olha só, 12 dividido por 6, simplifiquei de novo, né? Dividi em cima por 6, o 12 eu dividi por 6, dá 2, e o 6 eu dividi por 1, eu nem preciso de colocar aqui. É o mesmo que eu dividi 12 por 6. Então, aqui deu 2, agora fica bem mais tranquilo de multiplicar. 2 vezes 21, 42. Se achou muito embolado o que eu fiz aqui, pessoal, nos outros passos do primeiro item, eu fiz mais passo a passo, e nessas outras eu estou fazendo com mais atalhos. Se achou complicado o atalho, faça pelo caminho normal, não cancele o 5, multiplique o 5 vezes o 12, vezes o 21, multiplique o 6 vezes o 5, depois faça a divisão, porque a fração ela também pode ser encarada como uma divisão. Então, aqui, primeiro você multiplica tudo que está em cima, tudo que está embaixo, e ela pode ser encarada como uma divisão, porque quando você simplifica pelo denominador, aqui vai ser 1, aqui vai ser um outro número, e aí você pode simplesmente colocar apenas o valor de cima. Então, finalizando, nós temos aqui, né, o Zuba-Allen tem uma força de 66, o do Pedrinho, e o do Daniel, 42. Já no terceiro alienígena, o Delta-Alien do Pedrinho, a adição aqui 7/6 mais 4/3 mais 1/6 determina o poder de ataque desse Delta-Alien do Pedrinho, e o poder de ataque do Delta-Alien do Daniel é 21/4 dividido por 9/4. Então, pessoal, poder de ataque vezes experiência. O poder de ataque do Delta-Alien do Pedrinho é 7/6 mais 4/3 mais 1/6, vezes, né, o 18, que é o seu poder de experiência.
Então aqui nós temos denominadores diferentes, nós vamos calcular o MMC é 6, porque lembra, o 6 é um múltiplo de 3, então nós já sabemos que o MMC é 6, mas calculando, 6 dividido por 2 é 3, o 3 não é divisível por 2, agora o 3 divide, né, por 3, 1. 2 vezes 3, 6, e aí nós temos o MMC de 3 e 6. Reescrevendo essa fração, nós podemos falar que temos 7 sextos, e de 3 para chegar em 6, nós multiplicamos por 2. 3 vezes 6, 3 vezes 2, 6. Então, 4 também nós multiplicamos por 2. 4 vezes 2, 8. E aí, depois dessa multiplicação, depois de escrever a fração equivalente, 4 sobre 3, 4 terços é o mesmo que 8 sextos, né, equivale, né, a 8 sextos, nós podemos somar. Mantendo o denominador, 6, 7 mais 8, 15, e aí, aqui já era um sexto, já tinha um denominador igual a 6. Então, nós nem precisamos tirar o MMC, basta somar. Mantém o denominador que é 6, 15 mais 1, 16. E aí, nós podemos multiplicar. Depois da multiplicação, né, nós vamos obter o seguinte resultado. 18 vezes 16, 16 vezes 18 é 288. 6 vezes 1 é 6. Repara que aqui nós não fizemos atalho. Nós poderíamos ter feito aquele atalho que eu falei com vocês. 18 dividido por 6 aqui daria 3. E aí você multiplicaria 3 por 16, mas fizemos o processo convencional. 16 vezes 18, 288. E aí 288 dividido por 6, porque a fração nessa barrinha aqui também pode ser enxergada como uma divisão, ou você pode simplificar em cima por 6, simplificar embaixo por 6, e aí vai dar 48 do mesmo jeito. Aqui o delta-alien do Daniel, nós precisamos realizar essa divisão. Lembra que em nenhuma das atividades eu mostrei para vocês que é possível nós dividirmos com denominadores iguais, dividindo denominador com denominador, numerador com numerador. Então aqui, 21 dividido por 9 é 21 sobre 9, 4 dividido por 4 é 1. 21 sobre 9 sobre 1, pessoal, nós não precisamos colocar 1. Nós podemos colocar apenas o 21 sobre 9, né? Porque toda vez que o denominador é 1, nós não colocamos ele. Então, depois dessa etapa, eu posso multiplicar. 21 vezes 21, 441. 9 vezes 1, 9. E aí, novamente, essa barra da fração também simboliza a divisão. Acho que a maioria dos alunos começa a aprender essa ideia no 7º ano, mas acho que para a atividade aqui, embora seja o 6º ano, finalzinho do 6º ano, vai ser útil para vocês, que quando tiver essa barra da fração, ela também tem essa ideia de divisão. 444 dividido por 9, 49. Aqui nós temos, né, a força do Pedrinho, 40 do delta-alien do Pedrinho, e a força do delta-alien do Daniel, que é 49 também. E aí, pessoal, reforçando aquilo que eu comentei, repara que nós estávamos aqui com 21 sobre 4 vezes 4 sobre 9, porque muitos de vocês vão estar acostumados a fazer uma divisão que você conserva a primeira fração e multiplica pelo inverso. Só para mostrar que daria o mesmo resultado, 21 sobre 4 vezes, aqui é 9 sobre 4, 9 quartos, e aqui é 4 sobre 9, 4 nonos. Dá o mesmo resultado, 21, né, vezes 4, 81, 4 vezes 9, 36, e aí multiplicando nessa fração, 84 vezes 21 daria 1764, e 36 vezes 1 daria 36. Depois, simplificando ou dividindo 1764 por 36, teríamos 49, mesmo valor. Já em posse de todos os resultados, todas as análises referentes à força de cada um dos alienígenas e seu respectivo treinador, nós podemos montar essa tabela que vai nos auxiliar a encontrar qual que é a opção correta. Então vamos lá em cima. Alien Shu de Pedrinho tem a mesma força, né, que o delta-alien do Daniel. Ele está afirmando aqui que o Alien Shu do Pedrinho, que é 42,
tem a mesma Allen Shu, tem a mesma força que o delta Allen do Daniel, que tem 49. 42 é igual a 49, pessoal? Falso, né? Delta Allen do Daniel, então vamos localizar aqui, delta Allen do Daniel, 49, tem mais força que o Zuba Allen do Pedrinho, 66. Ele acabou de afirmar que 49 é maior que 66, correto? Não. Errado, então essa é falsa também. No item C, ele está falando que o Allen Shu do Daniel, que é esse 77 aqui, ele tem a mesma força que o Zuba Allen do Pedrinho. O Zuba Allen do Pedrinho tem 66, né? Ele falou que 77 é igual a 66, isso também é falso. E no item D, o delta Allen do Daniel, que é 48, 49, né? Delta Allen do Daniel é 49, ele tem mais força que o delta Allen do Pedrinho. O delta Allen do Pedrinho é 48. Ele afirmou que 49 é maior que 48. Correto, essa é a opção correta. E para certificar que a última, validar a última opção, que ela tem que ser falsa, está falando que o Zuba Allen do Daniel, que é 42, tem mais força que o Allen Shu do Pedrinho, que é 42. Isso é falso porque eles têm a mesma força.